Vou fazer uma pergunta para vocês, rapidinho. Vocês lembram da primeira partida do Paysandu na Série B? Paysandu 1, Atlético Paranaense 2. Beleza. Vocês lembram da arbitragem? Se foi legal, se foi regular, se foi ruim? Por que eu estou perguntando isso enquanto alguém pode lembrar? O torcedor pode lembrar também. Quem apita Paysandu e Ferroviária é Jefferson Ferreira de Moraes, árbitro de 38 anos, lá de Aparecida de Goiânia. Apitou 15 jogos este ano. E ele foi o árbitro da estreia do Paysandu aqui em Belém na Série B deste ano, na vitória do Atlético Paranaense por 2-1. Então está de volta a Belém e vai apitar esse jogo, só que agora na Cruz. Trabalhamos nesse jogo. Cara, tem um lance que é claríssimo do lateral esquerdo do Atlético Paranaense, em cima do Rossi. Ele fez uma falta para amarelo. A segunda falta é igualzinha a outra para amarelo. Ele não deu. E aqui, assim, abriu um parênteses... E ele deu depois um amarelo pro Vilela igual também. E aqui abriu um parênteses de que simplesmente nenhum jogador do Paysandu também foi reclamar por esse segundo amarelo. Só foram reclamar depois do lance do Vilela. Mas ele deixou claramente de expulsar um jogador do Atlético Paranaense. E ele não apitou Série A, tá? Não apitou Série A. Série A ele só é acostumado a ser quarto árbitro. Então, ele tem aqui uma sequência interessante somente em Série B e Série C do Campeonato Brasileiro. Então, resta saber se dessa vez vai fazer um bom trabalho, só que agora na Curuzu. Paysandu que pode, desde que a gente falou ontem, né? O Luizinho já traz essa informação há algum tempo, ter mais 2 ausências, mais 2 saídas muito em breve sendo oficializadas. A do Eliel e a do Pedro Del Valle são 2 jogadores que devem estar deixando o Paysandu, mas depois dessa penca de contratação, nenhum deles deve fazer falta, o Eliel principalmente. E tem mais um que ainda tá sob júdice aí, mas provavelmente mais um atacante deve ir embora pro Paysandu. Não sabem ainda quem é, tá? Mas tem essa vaga aí pra rasgar. Não é rasgar, na verdade, vai ser negociado com outra equipe, já é uma política que o Paysandu adota faz algum tempo, de tentar negociar com outros clubes para saber se querem esses jogadores, geralmente clubes de Série C, Série D, etc. Para tentar realocar eles. O Eliel não vai ser um problema, porque o Eliel é um jogador emprestado, mas para o restante dos jogadores, essa política deve ser adotada novamente. Bom, essa redistribuição no mercado, ela faz parte, porque assim como chegam os jogadores, tem que sair também. Não pode ficar um elenco inchado, né? Tudo bem que o Paysandu teve momentos aí que até precisou de jogadores para fazer um treinamento e não conseguiu. Mas o Paysandu agora atravessa essa fase que é de tentar se reestruturar, tentar somar pontos no campeonato, que é o que interessa, e acima de tudo mostrar ao seu torcedor que aquilo que aconteceu no jogo contra o Clube do Remo vai ser agora, daqui em diante, uma coisa que o torcedor vai ver sempre, que é um time se doando, um time brigando, um time encurralando o adversário, porque o torcedor ele está satisfeito, está alegre, porque ganhou do maior rival, mas ele quer continuar assistindo o Paysandu jogando com garra, com raça, indo buscando a vitória. Então tudo isso, né, cabe para esse jogo diante da Ferroviária, uma vitória do Paysandu, uma boa vitória jogando dentro do estádio Vovô da Cidade, ele aproxima ainda mais o Paysandu, dependendo dos outros resultados, de uma possível saída da zona de rebaixamento. Pode falar, Rodolfo. E aquilo que a gente nem acreditava, né? Que a gente falava que era muito complicado, que seriam as 3 vitórias, né? Não que o Paysandu ganhasse 1 e perdesse 2, ou perdesse os 3, ou somasse 7 pontos, né? Mas ele está perto de conseguir o que era muito importante, o que era o que a gente também falava aqui, o que a torcida também abordava, as 3 vitórias jogando de forma consecutivas aqui em Belém do Pará, né? O meu ponto para esse jogo do Paysandu, eu quero ver a postura desse time bicolor. No jogo diante da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, eu não gostei da postura como o Paysandu iniciou o jogo. Mas naquele momento a gente tinha que entender que o anímico do time estava muito afetado. O Paysandu era uma outra situação. E não tinha vencido. E outra agora, coisa, né? Era desespero também, né? E os jogadores que atuaram no Repar
não atuaram contra o Botafogo, a maioria, né? O Diogo e os que se destacaram jogaram, né? O Thalisson e o atacante, o Diogo Oliveira. Então, eu E um toque, só para acrescentar no teu comentário, o Paysandu dá uma melhorada para mim, uma super melhorada, quando volta o zagueirão lá. O Novijo. Novijo. Eu até queria falar sobre isso, Beth. Ele consegue dar mas o Novijo assim... é muito bom jogador, Ele consegue dar... Mas, olha só, ele Dos consegue estrangeiros dar foi a o melhor sistema... contratação do Paysandu. Ele consegue dar Pelo o menos uma, né? Ele consegue dar o sistema 9, né, defensivo cara? do Paysandu uma tranquilidade que há muito tinha ido embora. O Quintana não volta mais, né? Não Vou tem pedir mais condições para os meus amigos. do Quintana voltar. Eu acredito pro Paysandu. Cara, mas a minha questão é essa. Eu quero ver essa postura desse time bicolor na próxima segunda-feira. E o jogo começa cedinho, né? 7 da noite. 7 horas da né? noite. 7 da 7 da noite. noite. Graças a Deus. Horário Por quê, maravilhoso. amigo? Trânsito pegando Horário é bom, fogo. horário é bom. Você gosta desse jogo de madrugada? Não, é ruim, né? Se o jogo fosse 9h35, tu vai trabalhar agora. nesse jogo, Rodolfo? Vou Eu também. trabalhar. Se o jogo fosse 9h35, a gente ia sair daqui 2 da manhã. Eu vou estar em casa, né? Porque ali é minha segunda casa. É, mano. Entendeu?